que as obras de justiça ajudam na nossa salvação? Não existe assunto mais sério em que devemos ter tanta segurança do que a salvação da nossa alma. É triste, mas a maioria das pessoas no mundo estão confiadas em coisas que no fim não vai valer para a salvação. Quando lemos a Bíblia, Deus deixa claro este assunto. Ele diz: não pelas obras de justiça que praticamos, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. Note, não pelas obras de justiça que praticamos, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito capítulo 3, versículo 5. Neste grande texto do Evangelho, o apóstolo Paulo deixa claro que a salvação vem do Senhor. E não é pelas obras vãs dos homens, mas pela misericórdia de Deus e pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Em um relato do Evangelho de Lucas, o Senhor Jesus nos conta sobre dois homens que entraram no templo para orar. O primeiro homem era um fariseu, um líder religioso, e o outro era um publicano, ou seja, um cobrador de impostos daqueles dias. A Bíblia diz que o fariseu ficou de pé e orou assim consigo mesmo: Deus, eu te dou graças que não sou como os demais homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, ou mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou dízimo de tudo o que possuo. Isso está em Lucas 18, os versículos 11 e 12. O fariseu dependia de sua própria justiça, baseado em suas boas obras praticadas por ele, e não em uma justiça recebida de Deus. A base para a salvação deste homem estava somente nele, o que ele não fazia e o que ele fazia. O que ele não fazia de errado e o que ele fazia de bom. Esta era a base da sua salvação. Mas Jesus continua. Ele disse: e o publicano, estando de longe, não levantava os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Deus, tem misericórdia, ou como algumas Bíblias dizem, sê propício a mim, pecador. Lucas capítulo 18, está no versículo 13. O publicano reconheceu o seu pecado e dependia, ou seus pecados, e dependia da misericórdia de Deus para a salvação. É o humilde publicano que está passando sua eternidade no céu, enquanto o fariseu hipócrita, a menos que se arrependeu depois, está passando sua eternidade em cadeias de escuridão no inferno. Ou seja, o destino dos dois hoje são diferentes. Um está no inferno, o outro está no céu. É uma crença comum que quando uma pessoa morre, ela será entrevistada fora dos portões perolados do céu por São Pedro. Nesta entrevista, as boas e más ações da vida de um pecador serão colocadas em um equilíbrio ou em uma balança para ver se ele fez boas obras o suficiente para poder entrar no céu. Essa crença pode ser popular na Terra, mas certamente não é acreditada ou verdadeira no céu. Deus nos diz claramente que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Este é o mesmo erro em que o fariseu de Lucas 18 cometeu. Este é o mesmo erro. Pensar que pode ser salvo pelas obras. Ele, como muitos outros, contava com boas obras para ganhar o favor da salvação de Deus. Mas Deus não quer boas obras de pecadores não convertidos. Para Deus, nossas obras são como trapos de imundícia, como diz Isaías capítulo 64, versículo 6, inúteis e indesejáveis. O que Deus quer é que os homens se arrependam de seus pecados e clamem a Ele por misericórdia e salvação.
A misericórdia de Deus ainda está disposta para os pecadores hoje, porque o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário pelos ímpios. Deus pode oferecer a você salvação de uma maneira gratuita, não que não tivesse um custo, mas o custo foi pago pelo seu Filho. E esta salvação é recebida pela fé. Ele o livrará do castigo que todos nós, como indivíduos, merecemos suportar. Ele lhe oferece o perdão dos pecados e a promessa de passar a eternidade no céu. Deus não quer puni-lo por causa de seus pecados, mas sim, ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. O apóstolo João disse: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É uma mensagem clara para todos aqueles que querem ser salvos por Deus. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de seu Filho. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7. Esta é a lavagem da regeneração. Somente o sangue do Senhor Jesus Cristo pode purificar uma alma dos pecados e preparar uma pessoa para o céu. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus tomou o lugar dos pecadores e recebeu o castigo por seus pecados. O Senhor Jesus não merecia morrer. Ele não tinha pecado, nem a natureza. Ele não tinha natureza pecaminosa e muito menos pecados. Por causa de sua perfeição sem pecado, ele era o único a quem Deus podia aceitar morrer no lugar dos pecadores. Ao finalizar este vídeo, deixo algumas perguntas para responder para si mesmo, para você mesmo. Veja, você já foi lavado no sangue do Senhor Jesus Cristo pela fé? Você já recebeu o perdão dos seus pecados? Você sabe o que é ser habitado pelo Espírito Santo de Deus e andar na paz e na alegria do perdão dos pecados? Hoje Deus convida você a deixar de lado os seus pecados e também suas boas obras e confiar, pela fé, confiar na obra consumada por Cristo na cruz. O apóstolo Pedro disse: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nem um outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João capítulo 3, versículos 17 e 18. Essas foram as palavras do Senhor Jesus a um homem chamado Nicodemos. Portanto, para você ir para o inferno, basta você ficar como está. É o que acabamos de ler nas palavras do Senhor Jesus. Aquele que não crê já está condenado. Você já tem pecado suficiente que com a morte você vai afundar no inferno e sofrer eternamente. Não se engane com doutrinas de reencarnação, que você vai para, o seu espírito vai para um lugar aí entre as nuvens ou no espaço e fica vagando até ser reencarnado para, enfim, resolver os seus erros passados. Isso é uma mentira diabólica. O diabo sempre se esforçou para mentir para os homens. Tampouco existe um lugar chamado purgatório, onde você morre, não vai reencarnar, mas vai passar alguns milhares de anos ali purgando os seus pecados e a sua família, que os familiares rezando para que a sua alma seja tirado deste lugar horrível e enfim você vai para o céu. Tampouco existe o sono da alma, ou seja, você morre, fica na sepultura, dormindo, até um dia da ressurreição, onde as suas boas obras vai ser pesada e vai ver se você ou vai ressuscitar somente os bons e os maus vão ficar no sepulcro, dormindo para sempre. Esta é uma das muitas outras mentiras diabólicas. A Bíblia é muito clara. Hebreus capítulo
9, versículo 27, aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo, note, morre somente uma vez, não tem reencarnação para morrer outra vez. Os homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo. Você está indo para o lugar que você escolheu. Você tem escolhido enquanto você está em plena consciência e juízo. Não deixe este assunto nas mãos do pastor, do padre, do missionário, da igreja, porque Deus não colocou este assunto nas mãos de ninguém, a não ser nas suas próprias mãos. Você é responsável. A Bíblia diz, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele, ou seja, individual. Aquele que tem o Filho tem a vida eterna, mas aquele que não tem o Filho não verá a vida e a ira de Deus sobre ele permanece. João capítulo 3, versículo 36. É você que tem que escolher e mais ninguém. É você que tem que se arrepender dos seus pecados e pela fé receber o Salvador dos pecadores, o Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se você não for salvo, a culpa toda será sua. Toda a eternidade você vai condenar-se a si mesmo por ter rejeitado e ignorado o Salvador dos pecadores. Note, é Ele que salva. Não é Ele e suas boas obras. Não é Ele e a sua igreja. Ele e o seu batismo. Ele e o seu dízimo. Ele e as suas orações. Ele e os seus jejuns. Ele. Ele e exclusivamente Ele. Ele disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. João capítulo 14, versículo 6 e João capítulo 10, versículo 9. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar?